Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O terceiro capítulo da Epístola aos Hebreus eleva o argumento da supremacia de Jesus a um novo patamar, apresentando-o como infinitamente superior a Moisés, o legislador e a figura mais reverenciada da história de Israel. O autor convida os irmãos santos a considerarem atentamente a fidelidade de Cristo, explicando que, enquanto Moisés foi fiel em toda a casa de Deus na condição de servo, Jesus é fiel sobre a sua própria casa como filho e construtor de todas as coisas. A partir dessa comparação, o capítulo introduz uma das exortações mais severas e urgentes da carta. Fundamentado no Salmo 95, o autor adverte a comunidade a não endurecer o coração, como fez a geração do Êxodo no deserto, alertando sobre o perigo de um coração mau e incrédulo que se afasta do Deus vivo e impede o crente de entrar no descanso eterno do Senhor. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto, a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Hebreus 3 do livro de Hebreus da Bíblia. Jesus é superior a Moisés. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. 2 Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. 3 Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. 4 Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. 5 Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. 6 Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Aviso contra a incredulidade. 7 Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz. 8 Não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. 9 Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. 10 Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. 11 Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. 12 Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. 13 Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. 14 Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. 15 Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. 16 Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? 17 Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. 18 E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes. 19 Vemos, assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Análise textual.
logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O construtor da casa, o perigo do coração endurecido e o poder do encorajamento mútuo. O capítulo 3 de Hebreus eleva o tom do argumento da carta e traz um dos confrontos teológicos mais impactantes para o leitor de origem judaica. Se nos capítulos anteriores o autor provou que Jesus é infinitamente superior aos profetas e aos anjos, agora ele coloca Jesus lado a lado com a maior figura humana da história de Israel, Moisés, o mediador da antiga aliança, o libertador do Egito e o homem que falava com Deus face a face. A estratégia do autor não é diminuir Moisés, mas exaltar a Cristo. Ao mesmo tempo, ele faz uma transição cirúrgica para um dos avisos mais severos de todo o Novo Testamento, usando o fracasso da geração do deserto como um espelho de advertência para a igreja do presente. O tema central deste capítulo é: Jesus Cristo é superior a Moisés porque não é apenas um servo na casa, mas o filho e o próprio construtor dela. Por isso, a igreja deve vigiar contra a incredulidade e encorajar-se mutuamente hoje, para não endurecer o coração e perder o descanso divino. Primeiro, Moisés, o servo, Cristo, o filho e construtor, versículos 1 a 6. O que o autor está ensinando? O autor começa convocando os leitores usando termos de profunda identidade. Santos irmãos, participantes do chamado celestial. O comando principal aqui é uma ordem visual e mental. Fixem os seus pensamentos em Jesus, olhem com atenção, considerem com detalhe, a quem ele define com dois títulos cruciais: apóstolo, aquele que foi enviado por Deus com autoridade máxima, e sumo sacerdote da nossa confissão. O texto reconhece que tanto Moisés quanto Jesus foram perfeitamente fiéis aos seus chamados em relação à casa de Deus, o povo escolhido, o tabernáculo. No entanto, o autor estabelece uma distinção geométrica de superioridade. A honra do construtor, versículos 3-4. Jesus é digno de muito mais glória do que Moisés, da mesma forma que o arquiteto construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa de tijolos. Moisés faz parte da estrutura criada. Jesus é o criador de tudo. Servo versus filho. Versículos 5-6. Moisés foi fiel como um servo de confiança dentro da casa, e seu papel era profético, apontando e dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Por outro lado, Cristo governa como filho sobre a casa de Deus. O autor fecha essa seção com uma declaração de identidade arrebatadora: e essa casa somos nós. Mas ele coloca uma condição de perseverança, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. A lição espiritual principal. Moisés foi a sombra e o servo que apontava para o futuro. Jesus é a realidade, o filho proprietário e o construtor soberano da igreja. Aplicações práticas. 1. Fixar os pensamentos em Jesus. Em dias de ansiedade, bombardeio de informações e crises, gaste intencionalmente os primeiros minutos do seu dia meditando em quem Jesus é. Direcione seu foco para ele. 2. Viver como habitação de Deus. Se a casa de Deus somos nós, o seu corpo, a sua mente e a igreja local não podem ser tratados de forma profana. Purifique o ambiente onde o Filho governa. 3. Manter a firmeza espiritual. A marca da verdadeira conversão não é apenas um começo emocionante com Deus, mas a persistência e o apego firme à esperança até o fim da caminhada. Compreensão no Antigo Testamento. O elogio à fidelidade de Moisés em toda a casa de Deus é uma citação direta de Números 12:7, onde o próprio Deus defende Moisés diante da rebeldia de Arão e Miriam, dizendo: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Segundo, a voz do Espírito e a tragédia do deserto, versículos 7-11. O que o autor está ensinando? Para fazer o seu alerta contra a apostasia, o autor cita o Salmo 95. Um detalhe teológico fundamental é a forma como ele introduz a citação, assim como diz o Espírito Santo. O autor cria uma urgência temporal ao enfatizar a palavra hoje. Se Deus está falando no tempo presente, o coração do ouvinte não pode endurecer. O texto relembra o pior momento da história de Israel, a rebelião no deserto, nos episódios de Massá e Meribá. Ali, os antepassados colocaram Deus à prova de forma insolente, exigindo milagres e duvidando do seu cuidado, apesar de terem visto as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e o maná diariamente durante 40 anos. A consequência daquela obstinação foi trágica.
Deus ficou irado com aquela geração porque o coração deles se desviava continuamente e eles se recusavam a reconhecer os caminhos do Senhor. O resultado foi um decreto irrevogável selado por um juramento divino: jamais entrarão no meu descanso. A geração que saiu do Egito morreu no deserto e perdeu o direito de entrar na terra prometida de Canaã. A lição espiritual principal: ver milagres extraordinários não é garantia de uma fé viva. Se o coração não for submisso, a repetição do cuidado de Deus pode gerar cinismo e endurecimento em vez de gratidão. Aplicações práticas. 1. Não adiar a obediência. A palavra do Espírito Santo é para hoje. Se Deus confrontou você hoje sobre um pecado, um perdão que precisa ser liberado ou uma mudança de postura, não deixe para amanhã. O amanhã endurece o coração. 2. Aprender com os erros da história. Não repita o erro de Israel. Pare de reclamar das provações e de murmurar pelas dificuldades da vida. A murmuração cega os nossos olhos para os milagres que Deus já fez no passado. 3. Buscar conhecer os caminhos de Deus. Israel conhecia os feitos de Deus, os milagres, mas não entendia os seus caminhos, seu caráter e propósitos. Busque conhecer o caráter de Deus, não apenas o que Ele pode dar. Compreensão no Antigo Testamento. Este trecho reproduz fielmente o Salmo 95, 7, 11. O episódio histórico original da rebelião por falta de água e por incredulidade em relação à promessa pode ser lido em Êxodo 17, 1, 7 e em Números 14, onde o povo chora, rejeita a terra prometida e tenta apedrejar Moisés. 3. O diagnóstico do coração e o contágio do pecado. Versículos 12 e 13. O que o autor está ensinando? O autor traz a história do Antigo Testamento diretamente para a realidade da comunidade cristã do primeiro século, e para nós cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Versículo 12. Ele faz uma anatomia do desvio espiritual. A incredulidade, não confiar em Deus, não é uma fraqueza intelectual inofensiva. Ela é diagnosticada como uma perversidade moral que atua como motor que afasta o homem da presença do Criador. Para combater essa terrível tendência ao endurecimento, o autor apresenta uma vacina comunitária brilhante. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. A vida cristã não foi desenhada para ser um esporte de solo. Se os irmãos não se exortarem e não se animarem mutuamente na rotina diária, o perigo é real. O coração será endurecido pelo engano do pecado. O pecado é enganoso porque nunca se apresenta como destruição, ele sempre se disfarça de atalho, prazer legítimo ou autoproteção. A lição espiritual principal. A incredulidade nos afasta de Deus, e o pecado nos engana, secando a nossa sensibilidade espiritual. A convivência e o encorajamento mútuo diário na igreja são as ferramentas de proteção contra esse endurecimento. Aplicações práticas. 1. Avaliar a saúde do coração. Monitore o seu nível de sensibilidade espiritual. Você ainda chora por seus pecados? A palavra ainda queima no seu peito? Se você se tornou frio, cínico ou indiferente, o engano do pecado já começou a endurecer você. 2. Praticar o encorajamento diário. Não espere o culto de domingo para abençoar alguém. Envie uma mensagem de apoio hoje. Faça uma ligação, ore por um irmão em luta. Seja a voz que impede o outro de desistir. 3. Aceitar a exortação. Quando um irmão maduro em Cristo vier alertar você sobre um comportamento estranho ou um afastamento, não reaja com orgulho ou agressividade. Ele está cumprindo o mandamento de Hebreus 3 para salvar a sua vida. Compreensão no Antigo Testamento. O conceito de que o pecado cega e engana o homem é ilustrado perfeitamente na história da queda em Gênesis 3, onde a serpente distorce a fala de Deus e oferece o fruto como algo atraente para os olhos e desejável para dar entendimento, escondendo o fato de que o resultado final seria a vergonha, a nudez e a morte. 4. A condição da parceria e a anatomia do fracasso. Versículos 14 a 19. O que o autor está ensinando? O versículo 14 traz uma chave teológica monumental sobre a segurança da salvação e a perseverança, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. O autor inverte a lógica comum. A perseverança final não é o que nos faz salvos, mas é a prova viva de que realmente nos tornamos participantes de Cristo lá atrás.
Quem desiste no meio do caminho revela que a sua fé inicial era apenas uma empolgação superficial, não uma conversão genuína. Para fechar o capítulo de forma esmagadora, o autor faz uma série de 3 perguntas retóricas baseadas no texto bíblico para traçar a linha do tempo do fracasso de Israel. 1. Quem se rebelou? Aqueles que ouviram a voz e haviam sido libertos por Moisés do Egito, versículo 16. Ter um passado de milagres e livramentos não garante o futuro. 2. Quem fez Deus ficar irado por 40 anos? Aqueles que pecaram, cujos corpos caíram e apodreceram no deserto, versículo 17. 3. A quem Deus barrou a entrada? Aos que foram desobedientes, versículo 18. O veredito final do autor é cirúrgico. Vemos, assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar, versículo 19. A desobediência prática e os pecados daquela geração foram apenas os sintomas externos. A causa real da morte e do fracasso deles foi a doença invisível da incredulidade. Eles não confiaram no caráter e na promessa de Deus. A lição espiritual principal. A verdadeira fé é validada pela continuidade até o fim, e a raiz de toda desobediência e exclusão do descanso de Deus é a recusa do coração em crer nas suas promessas. Aplicações práticas. 1. Terminar o que começou. Não viva de glórias espirituais passadas, no meu tempo de mocidade, quando eu era de tal ministério. O que importa para Deus é o seu posicionamento de fé no dia de hoje e a sua resiliência em terminar a corrida. 2. Tratar a raiz, não apenas os sintomas. Se você está lutando contra um pecado repetitivo, sintoma, pergunte-se, em qual promessa de Deus eu estou deixando de crer neste momento? Vença o pecado fortalecendo a sua fé no Deus vivo. 3. Vigiar o temor santo. O texto serve para quebrar a nossa soberba espiritual. Se o povo que viu o mar se abrir caiu no deserto por falta de fé, nós também precisamos andar em temor, dependendo totalmente da graça de Cristo a cada segundo. Compreensão no Antigo Testamento. A imagem dos corpos que caíram no deserto evoca a sentença pesada de Números 14:29, quando Deus declara após a rebeldia dos espiões: neste deserto cairão os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que murmuraram contra mim. Apenas Josué e Calebe, homens de fé, sobreviveram para entrar na promessa. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, Jesus é infinitamente superior a Moisés porque este foi apenas um servo fiel dentro da estrutura, enquanto Cristo é o próprio Deus construtor e o Filho que governa sobre a casa, que somos nós. Segundo, o Espírito Santo adverte que a procrastinação e a murmuração provocam a ira de Deus, assim como aconteceu com a geração do deserto, que perdeu o direito de entrar no descanso. Terceiro, a incredulidade é um mal moral que afasta o homem de Deus. Para evitar que o pecado nos engane e endureça nossa mente, a Igreja precisa praticar o encorajamento mútuo diariamente. Quarto, a nossa união real com Cristo é provada pela nossa fidelidade até o fim da vida, lembrando que a barreira que impediu Israel de desfrutar das promessas não foi a força dos inimigos, mas a sua própria incredulidade. Reflexão espiritual final. Hebreus 3 nos faz olhar para dentro do peito com honestidade brutal. Ele destrói aquela falsa segurança baseada apenas em rituais religiosos ou em experiências emocionais do passado. Pense na ironia dolorosa da geração de Moisés. Eles saíram do Egito, viram milagres cósmicos, comeram comida do céu, beberam água da rocha e andavam sob a escolta de uma coluna de fogo à noite. Eles tinham toda a estrutura religiosa externa. No entanto, o coração deles permaneceu duro como uma pedra do deserto. Eles foram libertos da escravidão física do faraó, mas continuaram escravos da mentalidade de desconfiança em relação ao Pai. O resultado? Uma caminhada de 40 anos em círculos que terminou em um cemitério na areia. O autor de Hebreus está olhando nos nossos olhos hoje e dizendo: não façam a mesma coisa. O maior inimigo da sua caminhada com Deus não é o diabo, não é a perseguição do mundo e não são os problemas financeiros. O maior perigo habita no seu próprio peito, um coração que decide parar de confiar no amor e na fidelidade de Deus. Se você tem ouvido a voz do Espírito Santo cutucando a sua consciência, não endureça a sua mente. Não se isole. Procure seus irmãos na fé, abra o seu coração, confesse as suas fraquezas e permita-se ser encorajado. Agarre-se firmemente à confiança inicial.
O nosso construtor e filho, Jesus Cristo, é fiel para guiar a sua casa. Não morra no deserto da autossuficiência ou da amargura. Creia na promessa e entre hoje mesmo no descanso que só a presença de Cristo pode dar à sua alma. Vou te explicar Hebreus 3 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a superioridade de Cristo sobre Moisés e o perigo do coração endurecido, como a perseverança comunitária e a resposta imediata à voz de Deus evitam que a incredulidade nos faça morrer no deserto espiritual, privando-nos do verdadeiro descanso divino. Primeira parte: o construtor versus a casa. Versículos 1-6. Versos 1-2. Portanto, santos irmãos, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote. Ele foi fiel, assim como Moisés. Significado: o autor faz um convite focado. Fixem os pensamentos, olhem com atenção cirúrgica, para Jesus. Ele une dois títulos inéditos aqui. Jesus é o apóstolo, o enviado definitivo do Pai para a terra, e o sumo sacerdote, o que nos leva de volta ao Pai. O autor reconhece o valor de Moisés, o herói nacional de Israel, elogiando sua fidelidade. Versos 3-4. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Significado: começa a distinção. Moisés, por mais gigante que tenha sido, era apenas parte da estrutura, um membro da casa de Deus. Jesus, no entanto, é o próprio arquiteto e construtor dessa casa. Dar mais honra a Moisés do que a Jesus seria o mesmo que elogiar os tijolos de uma mansão e ignorar o engenheiro que a desenhou. Versos 5-6, versículo-chave: Moisés foi fiel como servo, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Significado: o argumento atinge o ápice na diferença de status. Moisés serviu no palácio como um funcionário exemplar, servo, apontando para o que Deus faria no futuro. Cristo gerencia o palácio como filho e herdeiro legítimo. E o autor traz isso para o presente com um impacto tremendo. O templo de Deus hoje não é de pedra, o templo de Jerusalém, mas somos nós, a comunidade de crentes, desde que perseveremos firmes. Ligação com o Antigo Testamento. O elogio à fidelidade de Moisés em toda a casa de Deus faz eco direto a Números 12:7, onde o próprio Deus defende Moisés diante de Arão e Miriam, dizendo: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O autor usa o próprio elogio do Antigo Testamento para mostrar que, mesmo no seu auge, Moisés era categorizado como servo, não como herdeiro. Segunda parte: o diagnóstico do deserto e a voz do Espírito, versículos 7-11. Versos 7-9. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Significado: o autor introduz uma citação bíblica de forma viva. Não é apenas um texto antigo, é o Espírito Santo dizendo hoje. Ele puxa a memória do maior fracasso nacional de Israel, a geração do deserto. Mesmo vendo milagres diários por 40 anos, maná, coluna de fogo, abertura do mar, aquele povo preferiu a murmuração, a desconfiança e o retrocesso emocional. Versos 10-11. Por isso fiquei irado contra aquela geração. Jamais entrarão no meu descanso. Significado: o erro daquela geração não foi um deslize passageiro, foi uma postura mental contínua, sempre se desviando. Eles se recusaram a entender a lógica e o caráter de Deus. A consequência foi o juramento divino de julgamento. Aquela geração perdeu o direito de entrar no descanso, a terra prometida de Canaã, ficando condenada a vagar em círculos até morrer. Ligação com o Antigo Testamento. Toda essa seção é uma transcrição exata do Salmo 95, 7-11. Esse salmo reconta os episódios de Massá, provação, e Meribá, rebelião, registrados em Êxodo 17:1-7 Números 14, onde o povo chorou, quis escolher um novo líder para voltar ao Egito e duvidou que Deus seria capaz de introduzi-los na terra. Terceira parte: o antídoto comunitário contra a incredulidade, versículos 12-15. Verso 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Significado: o aviso do passado é aplicado na jugular do presente.
A incredulidade, falta de fé, não é tratada pela Bíblia como uma mera dúvida intelectual legítima, mas como uma perversidade moral, uma escolha ativa do coração que empurra o indivíduo para longe do relacionamento com o Deus vivo. Verso 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Significado: como evitar que o coração fique duro como pedra? O autor apresenta uma vacina comunitária, o discipulado diário. Nós não fomos feitos para viver a fé de forma isolada. Se não houver cobrança mútua, pastoreio de perto e encorajamento diário na comunidade, o engano do pecado vai, aos poucos, anestesiar e calejando a nossa sensibilidade espiritual. Versos 14 e 15. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança. Significado: a marca do verdadeiro convertido não é como ele começa a corrida, mas como ele termina. A perseverança final é a prova ácida da conversão real. O tempo da decisão é sempre o hoje, a urgência do momento presente. Ligação com o Antigo Testamento. Ao repetir a frase do Salmo 95:7-8 no verso 15, o autor reforça que a história de Israel funciona como um espelho de advertência tipológica para a Igreja. O deserto geográfico deles é o equivalente ao deserto existencial e espiritual que nós atravessamos nesta vida a caminho da eternidade. Quarta parte. A anatomia da queda, versículos 16-19. Versos 16-18. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, cujos corpos caíram no deserto. Significado: uma sequência de perguntas retóricas esmagadoras. O autor destrói a falsa segurança dos leitores. Ele lembra: quem caiu no deserto não foram os egípcios pagãos, mas o povo que tinha o selo da libertação, os que participaram da Páscoa, os que saíram do Egito sob a liderança do próprio Moisés. Ter experiências espirituais incríveis no passado não garante a sua segurança presente se houver desobediência. Verso 19. Vemos, assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Significado: o veredito final da autópsia espiritual daquela geração. Qual foi o pecado que os barrou na fronteira da terra prometida? Não foi a idolatria do bezerro de ouro, nem os pecados sexuais em si, mas a raiz de tudo isso, a incredulidade. Eles simplesmente pararam de confiar na palavra e no caráter de Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Este fechamento resume o trágico relato de Números 14, 22-23, onde Deus afirma: nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova 10 vezes, nenhum deles verá a terra. Resumo geral. Sobre a supremacia de Jesus sobre a tradição. Moisés foi um servo fiel dentro da estrutura antiga, mas Jesus é o Filho, o arquiteto e o governador soberano sobre a nova casa de Deus, que é a sua Igreja. 2. Manter os olhos fixos na identidade de Jesus como nosso enviado, apóstolo e intercessor, sumo sacerdote, é a única forma de mantermos a nossa identidade espiritual firme. Sobre a psicologia da incredulidade. A incredulidade não é uma fraqueza inofensiva, mas uma postura perversa do coração que cega o indivíduo para os milagres de Deus e o afasta da comunhão vital com Ele. 2. O pecado é enganoso. Ele não se apresenta como destruição, mas como facilidade, anestesiando a consciência e endurecendo o coração gradualmente, como um calo na pele. Sobre o papel da comunidade na perseverança. A saúde espiritual individual depende diretamente do envolvimento em relacionamentos comunitários profundos, onde há exortação, cuidado e encorajamento diário. 2. Experiências marcantes no passado. Batismos ou libertações anteriores não anulam a necessidade de manter uma fé ativa, obediente e perseverante no tempo que se chama hoje. Mensagem central. Sendo Jesus muito superior a Moisés como filho sobre a casa de Deus, devemos vigiar o nosso coração e nos encorajar mutuamente todos os dias para não cairmos na incredulidade e na desobediência, garantindo que entraremos no verdadeiro descanso eterno. Aplicação prática hoje. Primeira. Direcione o foco da sua mente na pessoa de Jesus logo no início do dia. O verso 1 diz: fixem os seus pensamentos em Jesus. Em um mundo hiperconectado, onde a sua atenção é disputada por e-mails, notificações, problemas financeiros e notícias ruins logo pela manhã, faça um esforço consciente de blindar os seus primeiros minutos.
Gaste tempo meditando em quem Cristo é, no que Ele fez e na autoridade dele antes de deixar a sua mente ser bombardeada pelo caos do mundo. Segunda, não empurre as suas decisões espirituais para o amanhã. O Espírito Santo usa uma palavra urgente nos versos 7 e 13, hoje. Se Deus está incomodando o seu coração para abandonar um hábito errado, pedir perdão a alguém, organizar as suas finanças com integridade ou voltar para a igreja, não diga, na semana que vem eu resolvo isso. O amanhã é o terreno do engano do pecado. Responda à voz de Deus no momento exato em que você a ouvir. Terceira, saia do cristianismo isolado de internet e busque prestar contas da sua vida. O verso 13 traz um mandamento claro: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Se você não tem ninguém na sua vida que tenha intimidade e autorização para te perguntar como vai a sua mente, o seu casamento, as suas finanças ou a sua vida de pureza, você está em uma zona de extremo perigo espiritual. Envolva-se em um pequeno grupo, em uma célula ou encontre um mentor cristão maduro para caminhar com você. Quarta, identifique e trate a murmuração crônica como um sinal de alerta. A geração do deserto, versos 8 e 9, perdeu o descanso de Deus porque, apesar de ter comida, água e proteção todos os dias, vivia reclamando e testando os limites de Deus. Avalie o tom das suas conversas. Você é uma pessoa que só enxerga o que falta, que reclama do trabalho, do cônjuge, do governo e do clima? Cuidado! A murmuração constante endurece o coração e te impede de desfrutar da paz, descanso, que Deus já te deu hoje. Quinta, entenda que o pecado sempre mente sobre o preço que vai cobrar. O verso 13 fala sobre o engano do pecado. A pornografia promete prazer instantâneo, mas entrega vício e destruição familiar. A mentira na empresa promete lucro rápido, mas entrega insônia e perda de reputação. A fofoca promete relevância social, mas entrega solidão. Quando uma tentação parecer vantajosa e inofensiva nesta semana, lembre-se, ela está mentindo para calejar o seu coração e te afastar do Deus vivo. Sexta, não viva escorado em carteirada espiritual do passado. Os versos 16 e 17 mostram que pessoas que viram o mar se abrir morreram estiradas na areia do deserto por falta de fé prática no cotidiano. Ter crescido na igreja, ter feito teologia, ter liderado ministérios ou ter tido uma experiência emocional forte com Deus há 10 anos não substitui a necessidade de confiar e obedecer a Deus na terça-feira desta semana. A fé real é um estilo de vida diário, não um troféu de museu. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!